Buenas, galera. Beleza? Tudo certo? Aqui mais um vídeo do canal Patrão Nosso de Cada Dia. E seguindo as ideias do canal, tentar fazer uma certa resistência, né, ao modus vivendi que hoje a gente vai se aplicando e vai se convertendo em uma total cultura do desempenho. E principalmente o que a gente pode observar é o rompimento, né? É a dissolução das fronteiras do tempo privado e do trabalho, né? Do trabalho e do consumo. Hoje o trabalho ele acaba envolvendo a hora de lazer e o consumo ele está a todo momento. Ele está durante o trabalho, ele está durante a hora de lazer. E talvez uma última instância assim que ainda se romantize, vamos dizer assim, existe certo romantismo ainda, é durante o sono, né? Porém, o sono, ele ainda assim é um momento, né? Ainda assim é uma barreira natural que ainda a gente possui. Entretanto, já se sabe que as pessoas acordam uma ou duas vezes por noite para verificar mensagens. É como se a gente estivesse no chamado sleep mode, né? Agora eu vou me colocar em baixo consumo de energia, como se fôssemos máquinas, né? Mas mesmo assim, essa instância do sono, ela está sendo invadida de forma subliminarmente. Hoje em dia, cada vez mais e mais pessoas dormem menos, né? Se você pegar o americano médio que tem pesquisa, ele dorme hoje em torno de 6 horas por noite. A geração anterior dele dormia 8 horas por noite. E pessoas do início do século XX, acredite, dormiam 10 horas por noite. De modo que cada vez mais, se você for perguntar para as pessoas, a maioria diz que não está dormindo bem. Então, de certa forma, o trabalho, o consumo, a forma acelerada que temos de pensamento, ela começa a invadir o nosso sono. Mas ainda assim, o sono ainda é um afrontamento ainda ao ex-capitalismo tardio que a gente está vivendo aí. Então, mesmo assim, se fazem pesquisas a respeito dessa privatização do sono, vamos dizer assim. Como, por exemplo, os pardais de coroa branca. Eles são pássaros que saem do Alasca e vão para o México. E do México eles voltam na primavera para o norte novamente. E devido a essa migração, eles chegam, em alguns períodos, a ficarem 7 dias sem dormir. Isso chamou muita atenção do Departamento de Defesa americano, né? De pesquisas avançadas do Pentágono, laboratórios, para entender o cérebro desse pássaro e como ele consegue ficar 7 dias sem dormir. E então se fez uma pesquisa com o interesse de obter o soldado sem sono, de modo que ele conseguisse se aplicar em tarefas e de modo ainda cognitivo perfeito, em plenas condições, com a cognição perfeita e sem sono, e atuar de forma assim. Então isso interessou muito, foi se gasto uma fortuna em pesquisas para se entender isso. Porque, de certa forma, hoje, militarmente, se dá preferência em ações em que não há necessidade do ser humano, né? As tarefas procuram ser robóticas ou através de drones, através de operações remotas. Nós sabemos que, por exemplo, em 2008, um drone predador ele jogou um míssil erroneamente, numa aldeia no Afeganistão e matou quase 100 pessoas, né?
Nesse mesmo ano, em Cabul, também houve uma morte, foi jogado num carro lá e várias pessoas morreram. Então, ainda assim, há muitas falhas ainda nessas operações, de modo que ainda a presença do ser humano é importante, a presença nessas ações militares, a presença da pessoa física, e se ela estiver sem sono, se ela estiver com a cognição perfeita, melhor ainda. De modo que o sono, você pensando bem, ele é uma barreira natural, mas há necessidade, você pensa em romper ela. Outro caso que aconteceu no início da década de 90, 80, não lembro agora, foi a criação ou a tentativa de colocar em satélites imensos refletores parabólicos retrátil, né, com mais de 70 metros de diâmetro, colocado a 1.700 quilômetros acima, e eles tinham a capacidade de iluminar 24 quilômetros quadrados na Terra. A intenção era iluminar a Sibéria, com a tentativa de melhorar a industrialização e melhorar a exploração de recursos naturais, né? O slogan da empresa era a luz do dia a noite toda. Então, aí foi mais uma forma da privatização do sono, ou através da luz artificial, tentando romper essas barreiras naturais, que é o sono, que é uma barreira que parece um tanto intransponível para o capitalismo, né? É uma instância final ainda que se tenta romper, né? De modo que, então, que o sono tornou-se atualmente talvez um ato subversivo. O sono se tornou um ato de liberdade, se tornou um ato de resistência, e quando você está dormindo, você não está consumindo, você não está produzindo e você não está vendo anúncios. Então, o sono ele se tornou um reduto ainda, digamos até romântico ainda, que a gente consegue ainda estar fora de toda essa luta que envolve em que você se produza, que você produza, que dentro da cultura de desempenho, né, dentro dessa cultura, dessa positividade tóxica que você pode, que você consegue, ou que você tem que ser igual àquele bilionário, você tem que fazer igual a ele, de modo que esse tipo de pensamento faz com que te tire o sono, né? Você acaba às vezes dormindo pouco porque você deveria, o sono virou o intervalo entre o trabalho. Então não é aquele período que você vai descansar, você vai dormir, você vai curtir aquela noite e tal. Não. Ele virou um intervalo entre o trabalho e você já deita já pensando no que você tem que fazer amanhã cedo, de modo que você já tem um sono turbulento. Ainda assim, o mais interessante disso, que isso não é uma coisa, digamos, pensada, proposital, né? Esse capitalismo está muito ligado também à natureza humana, né? Não tem como separar a natureza humana do capitalismo. O ser humano ele é essencialmente, a sua natureza é essencialmente criada para a troca. E para ocorrer a troca tem que ter o excesso de produção de mercadorias. Então, o ser humano produz excesso e o ser humano tem esse pendor à troca. Né? Ocorrendo tudo isso, faz parte dessa natureza humana, essa ambição dele, cada vez, é obter mais coisa, obter mais conforto. O ser humano sempre está atrás do supérfluo. Né? O básico para ele não interessa. E se ele quer o supérfluo, isso ele tira o sono. Né? Então, meus amigos, dormir ainda é um reduto romântico ainda que nós vivemos, ainda de conseguir ainda ter uma noite de sono, às vezes nem sempre uma boa noite de sono. Então esse canal, talvez esteja dizendo, a ideia desse canal, ou desse vídeo aqui, está dizendo para vocês que tenham uma boa noite de sono. Né? Aproveite sua boa noite de sono, de modo que amanhã você acorde para um outro dia de trabalho, né? Que uma coisa que é bem interessante dentro desse capitalismo tardíaco, que existe uma transição interminável, né? A gente parece que não está numa era da informação, numa era digital. A gente está sempre transitando por todas as eras, né? Porque sempre há uma inovação, né? Sempre há uma forma diferente de consumir. Sempre há um jeito novo de comprar alguma coisa. Sempre há um jeito novo de você produzir alguma coisa. De modo que você sempre está em movimento, né?
Isso até é uma ideia, né, do próprio Marx, né, quando ele fala do capital, que o capital é justamente esse movimento das coisas, né? É uma mercadoria virando uma coisa virando outra coisa, e hoje em dia já está muito vinculado a serviços, né? Se você for ver bem hoje em dia, a gente não acumula mais tanto coisas, objetos, a gente acumula muitos serviços, a gente acumula imagens, acumula reels, a gente acumula hoje postagens, a gente fica numa superabundância hoje em dia de serviços digitais e coisas, às vezes a gente não tem tanto quanto essa obtenção que a gente tem dessas imagens e serviços digitais. E isso tudo, é claro, há uma aceleração no cérebro da gente, né? A gente está o tempo todo querendo, que é a chamada, vamos chamar assim, da cultura da dopamina, né? Sempre você está numa tentativa de obter prazer, uma tentativa de se satisfazer o tempo todo, né? Essa imagem foi boa, mas a outra imagem é melhor. Ah, esse reel foi bom, mas o outro é melhor. Então, existe um rolamento na vida da gente, né? A gente vai rolando a vida da gente, de modo que chega uma hora que você tem que dormir. Você diz, putz, mas tem que dormir agora, mas você não está afim de dormir. Eu estou afim de ficar aqui no meu celular vendo as coisas e tal, que você pega no sono, tem a ver 5, 6 horas de sono, acorda no outro dia e de novamente você segue uma nova vida. Retomando a ideia desse canal, por tudo que eu disse aqui, vamos preservar essa instância do sono, né? Vamos valorizar esse momento realmente de descanso, para ter uma boa noite de sono e não ter um sono turbulento, ou acordar de noite quando você ouve barulhinho, que tocou uma mensagem, que recebeu alguma coisa, acordar por isso. Então, vamos fazer do sono, como diz o Jonathan Crary, que é esse cara que escreveu o livro Capitalismo Tardio, né, e os Fins do Sono, que ele chama de 24/7. O que quer dizer o 24/7? Que é você trabalhando 24 horas por dia por 7 dias. Esse é o funcionamento do mundo, 24 horas por 7 dias. De modo que o sono entra aí como um intrometido, né? A gente deve cumprir as 24 horas por 7 dias. Então, retomando, eu peço que todo mundo repense sobre isso e que passe a respeitar o seu sono, né? Como um dia foi respeitado, né? Como a gente tinha uma cultura de chegar à noite e dormir. Imagina o tempo, as TVs surgiram em 1950. Imagina, antes da metade do século passado, ou no início do século passado, não tinha TV. À noite você tinha que jantar e ia dormir. E as pessoas viviam bem, tranquilamente. Quem será que vivia tão bem? Hoje em dia o estresse, a ansiedade, a depressão, elas têm o tempo todo, como sintomas muitas vezes dessa nossa vida atribulada. Pessoal, então eu recomendo assim, eu agradeço a ter me ouvido e vamos seguir as ideias do Jonathan Crary, né? Que vamos fazer do sono um ato de liberdade, um ato de resistência, um ato de subversão e ter uma boa noite de sono. Beleza, pessoal? Um abraço, até quem sabe o próximo vídeo.